tema do retiro é influenciadores do reino. Uma das definições de liderança, até que nós usamos no nosso curso de liderança, que é o History Makers, fazedores de história, é que liderança é influência. Essa frase vem de Oswald Sanders, e ele coloca como uma das definições de liderança, que liderança ela é influência. E quando falamos de influenciadores, queridos, estamos falando de pessoas que de alguma forma exercem algum grau de liderança. Então, influência nós podemos definir como liderança. Toda pessoa que exerce influência, de alguma forma, ela exerce liderança. E assim, quando nós exercemos liderança, nós estamos exercendo influência. Se nós fôssemos resumir as pessoas que existem na face da Terra, nós poderíamos resumir em dois tipos de pessoa: as que lideram e as que são lideradas. De forma bem simples, ou você vai estar liderando, ou você vai estar sendo liderado. De forma simples e objetiva, nós poderíamos falar que existem pessoas que influenciam e as que estão sendo influenciadas. Pastor, eu não sou influenciado por ninguém. Ilusão sua, queridos. Nós não somos uma ilha. Tudo que está ao nosso redor nos influencia. Algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que nós somos a soma das 5 pessoas mais próximas da gente. Eu e você podemos cair na ingenuidade de acharmos que nós não somos influenciados. E a gente pode falar: pastor, a minha cabeça é minha sentença, eu ando pela minha própria cabeça. Mentira sua. Desde do tênis que você usa, desde o estilo de roupa, corte de cabelo, queridos, em tudo nós somos influenciados por uma cultura ao nosso redor. Não adianta a gente achar que a gente é diferente. De alguma forma estamos sendo influenciados. Amém? Fala amém aí alto para mim ouvir vocês, senão acho que eu estou falando sozinho. Então, ou nós influenciamos ou nós estamos sendo influenciados. Se vocês olharem no contexto de vocês, por exemplo, redes sociais, queridos, existem as pessoas que são as usuárias e gastam muito tempo consumindo rede social, sim ou não? Sim ou não? E é usuário, é igual usuário de droga. É a mesma definição, queridos. É a mesma forma de pensar. Ou você está na rede social consumindo e sendo um usuário, ou você está exercendo influência. Ou você está influenciando. Sim ou não? Quando você produz algo, queridos, e eu estou usando o exemplo da rede social, quando você produz algo na rede social, a ideia é tocar pessoas, influenciar pessoas de forma direta ou indireta. Você pode estar influenciando pessoas. Ou se você está consumindo rede social, você está sendo influenciado. Consegue me entender? Sim ou não? Nós podemos e usamos às vezes em treinamentos de liderança o exemplo também do termômetro ou do termostato. O termômetro, querido, simplesmente mede a temperatura e dá uma informação com relação à temperatura. O termostato, queridos, é um aparelhinho que ele é definido a temperatura que o ambiente precisa estar e ele muda o ambiente. Nós podemos ser um termômetro ou um termostato. Se você for termômetro, queridos, aonde você estiver, você vai simplesmente diagnosticar o ambiente ao seu redor. Agora, se você for e buscar ser um termostato, de alguma forma, você vai conseguir mudar e influenciar o ambiente ao seu redor. Por isso que nós podemos resumir, queridos, que existem 2 tipos de pessoas sobre a face da Terra. Aqueles que estão liderando e aqueles que estão sendo liderados. Aqueles que estão influenciando ou aqueles que estão sendo influenciados. Existem só esses 2 tipos de pessoa. E hoje, queridos, eu fui designado para falar sobre um influenciador da Bíblia que se chama Josias. Repete-se comigo, Josias. Queridos, na Bíblia, Josias foi o 16º rei de Judá, reinando de 641 a.C. a mais ou menos 609, 610 antes
de Cristo. Ele é mencionado também na genealogia de Jesus. Ele faz parte do parentesco de Jesus que nós vemos lá no Evangelho de Marcos. Quando nós olhamos a vida de Josias e olhamos os seus antepassados, queridos, Josias, ele descende da linhagem real de Judá, iniciada lá em Davi. Queridos, quando Davi morre, ele passa o reino para Salomão. Salomão divide, o reino é dividido em dois, tribos de Israel, as tribos de Judá, e vem uma linhagem do rei Davi reinando sobre a tribo de Judá, sobre o reinado de Judá. E Josias faz parte dessa linhagem. Josias era filho do rei Amon, com sua esposa Gedida, que está lá em 2 Crônicas. Abra comigo lá, você que trouxe Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 21 ao 22. Segunda Crônicas, capítulo 33, do versículo 21 ao 22. Encontraram lá? Misericórdia? Vai lá no índice que fica mais fácil. Quem achou, fala o número da página aí. Apareceu lá? Quem não achou, acompanha lá no telão, senão a gente vai ficar a noite inteira aqui. Dá para ver que vocês estão lendo Bíblia, hein? Vamos lá, ó, presta atenção lá. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Ofereceu sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Queridos, esse é o contexto de Josias, queridos. Ele vem de uma linhagem de reis idólatras, de reis que não serviram a Deus. Seu pai e seu avô, sua família era uma bagunça. E eu quero que você preste atenção aqui. Quando nós olhamos para Josias, o contexto da família dele, queridos, era uma bagunça. O seu pai era idólatra, o seu avô era idólatra. E deixa eu falar uma coisa para você ser um influenciador no reino de Deus, queridos, você não precisa ter nascido em uma família perfeita. Fala um amém aí. Porque famílias perfeitas não existem, queridos. E Deus é especialista em fazer novas histórias. O plano de Deus em Jesus, queridos, é abençoar todas as famílias da terra, queridos. Todas as famílias da terra. Olhando para vocês aqui, conhecendo o contexto, conversando com o pastor Paulo, com a pastora Su, conversando com o pastor João, com a pastora Aline, eu sei que a maioria de vocês aqui é aqueles que abrem caminho. Vocês são talvez a primeira geração de crentes na família de vocês. E o que acontece? Os primeiros, queridos, sempre são os desbravadores, aqueles que vão abrir caminho. Talvez você tenha vindo de uma família e você olha assim, nossa, mas minha família é uma bagunça, pastor. Como que eu posso fazer algo de nobre, de especial para Deus, sendo que eu venho de uma família bagunçada? Deixa eu falar uma coisa para você, não importa de onde você veio. Deus, ele é especialista em mudar histórias. Deus, ele transforma histórias. Eu fui o primeiro a me converter na minha família. Eu me converti, queridos, na 4ª série, em uma sala de aula. Eu fui o primeiro a encontrar Jesus na minha casa. Depois minha mãe se converteu, meu pai se converteu, meu irmão se converteu, minha irmã se converteu, mas eu fui o primeiro de uma família extremamente estruturada. Meu pai era alcoólatra. Eu não tenho lembranças do meu pai são quando eu era criança. A minha família era uma bagunça. Era grito, briga, fervo todo dia. Todo dia. Todos os dias de quando eu era criança, eu não lembro de ter um dia de paz em casa. Só que Deus, ele é especialista em mudar histórias. Sempre os primeiros, queridos, eles abrem caminho. E talvez você seja a primeira geração de crente na sua casa. Assim como Josias. O avô de Josias era idólatra. O próprio pai de Josias era idólatra. A família dele era uma bagunça.
Você pode ressignificar e começar de novo, ou você pode continuar fazendo a mesma coisa. Como que foi a ascensão de Josias ao trono? Após o reinado de seu pai de 2 anos, queridos, ele foi assassinado por conspiradores. Pessoas se reuniram para matar o pai de Josias e acabaram matando. O próprio povo tratou de eliminar os conspiradores e restaurar a autoridade da linha de Davi. Quando matam o pai de Josias, o próprio povo pega as pessoas que mataram o pai de Josias, eliminam elas e colocam Josias novamente no trono. Para quê? Para que a linhagem de Davi continuasse. Josias tinha 8 anos de idade quando ele começou a reinar. Segunda Reis, capítulo 22, do verso 1 ao 2 nos fala. Acompanhe aqui comigo no telão que fica mais fácil. Segunda Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao 2. A palavra de Deus fala assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todos os caminhos de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Queridos, Josias tinha quantos anos quando começou a reinar? 8. Agora imagine, queridos, você estar à frente de um povo para reinar com 8 anos de idade. Por isso, queridos, porque para sermos influenciadores no reino de Deus, não tem idade. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Olha que interessante, queridos. Jeremias, capítulo 1, do verso 2 ao 7. Jeremias ali era contemporâneo, vivia no mesmo tempo de Josias. Olha que interessante o que ele fala. Jeremias capítulo 1, versículo 2 ao 7. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, é o mesmo Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar você irá, e todos que eu lhe ordenar você falará. Queridos, Jeremias estava no meio do avivamento provocado pelo rei Josias. E o que aconteceu? A palavra de Deus veio sobre ele. E o que ele respondeu? Eu não passo de uma criança. Eu não passo de uma criança. E o que Deus respondeu para ele? Não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e a todos que eu lhe ordenar você falará. Presta atenção aqui em mim. Deus, ele quer te usar. Fala um amém aí para mim achar que você está acreditando. Deus, ele quer te usar, queridos. Não importa a sua idade, não importa de onde você veio, não importa se vão falar que você é filho de um bêbado, não importa. Deus, ele quer te usar. Às vezes a gente quer fugir de responsabilidades, queridos, e muitas vezes nós queremos fugir das coisas de Deus para as nossas vidas. Todas as pessoas que foram chamadas por Deus, queridos, elas arrumaram uma desculpa. Jeremias, quando é chamada por Deus, o que ele fala? Eu não passo de uma criança. Quando Deus chega para chamar Moisés, o que Moisés fala? Chama outro, eu sou gago, eu não sei falar. Todas as pessoas que são chamadas por Deus, queridos, elas vão arrumar uma desculpa, porque não vão querer fazer. E você pode ter certeza, queridos, que Deus está chamando você. E você vai arrumar uma desculpa. Uma vez eu estava na 4ª série, deixa eu te contar um caos. Eu estava na 4ª série, queridos, tinha
conhecido a Jesus, e meu professor de religião, ele era terrorista, bicho. Ele pegou a Tribuna, para quem não sabe, queridos, é um jornal que tem lá em Curitiba, que se você torcer o jornal assim, sai sangue assim dele, assim. Tipo o programa do Ratinho, sabe? Eles, é só tragédia, tudo que era tragédia tinha na Tribuna, assim, queridos. Morte disso, morte daquilo, e eles colocavam as fotos, assim. Tribuna, o nome do jornal, tem até hoje. Meu professor pegou uma tribuna, as tribunas, assim, das coisas, e colou tudo na parede, no quadro negro da sala, assim. Gente assassinada, morte por carro, acidente de carro, gente atropelada, e gente, assim, nova, assim. E ele falou assim: vocês acham que vocês vão viver a vida e lá na frente vocês vão querer servir a Jesus? E daí ele começou a apontar: ó, esse aqui morreu com 12 anos aqui, ó. Esse aqui morreu não sei com quanto, esse aqui morreu não sei com quanto. E ele aterrorizou a gente. Você pode sair lá fora e você pode morrer agora. Você vai viver para Jesus ou não? Porque se você morrer, você vai para o inferno. Era esse tipo de evangelização que existia na minha época. Evangelização raiz, assim. Não deixa de ser verdade, sim ou não? Porque dentro de nós, quando nós somos novos, o que a gente pensa? Tenho tanta coisa para aproveitar, quando eu ficar velho eu sirvo a Jesus. Queridos, não é assim que funciona. Falam amém aí. Deus, Ele quer te usar, queridos, não importa. E Josias, queridos, ele fez alguns passos, ele teve algumas influências que eu quero listar aqui para vocês. Primeiro, Josias, ele renovou a aliança com Deus. O templo, queridos, lá de Jerusalém, o templo lá em Jerusalém, eles não estava sendo usado, ele estava aos cacos. E Josias manda reformar o templo, e quando estão reformando o templo, eles encontram os rolos da Torá. Antigamente eles não tinham uma Bíblia como nós, queridos, eles tinham rolos assim, que eles escreviam, e eles abriam esses rolos, e eles encontraram o rolo com o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E o que Josias fez, queridos? Josias, ele leu esse termo da aliança, ele leu, queridos, em voz alta o Pentateuco para o povo. Ele leu os 5 primeiros livros da Bíblia em voz alta para o povo. Ele reuniu o povo, queridos, e leu esses 5 livros de forma audível ao povo. Josias se conectou com essa palavra da aliança. Eu e você hoje temos uma aliança com Deus. Falam amém aí. Nós temos uma aliança com Deus. Olha o que Lucas, capítulo 22, no verso 20 nos fala. Lucas 22, 20. Do mesmo modo, depois de cear, pegou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Quando nós cantamos até a música que vocês gostam, do Galileu, nós cantamos que Jesus, ele morreu por amor a nós, derramando o seu sangue, sim ou não? Para quê? Para que nós pudéssemos ter uma aliança com Ele. Hoje eu e você temos uma aliança com Deus, queridos. Na nossa cultura nós não entendemos muito o que é aliança. Nós não sabemos andar em aliança. A palavra traição é algo simples e cotidiano no nosso meio. Só que quando nós falamos de aliança, queridos, nós estamos falando de algo mais profundo. E toda aliança, ela tem uma promessa, ela tem uma palavra. Quem já foi em casamento aqui? Você já foi? Sim ou não? Quando o noivo se declara para a noiva ou faz os seus votos, o que ele está fazendo? Declarando a palavra da aliança. Eu estou fazendo uma aliança com você, e essa aliança é que nós vamos viver na saúde, na tristeza, na doença, na saúde, na doença, na tristeza e na alegria, na saúde e na doença. Sim ou não? Essa é o que? É a palavra da aliança. Qual que é a palavra da aliança que nós temos? A Bíblia. Josias, ele pega essa palavra da aliança e ele comunica essa palavra às pessoas, queridos. Josias leu a palavra da aliança. Como influenciadores do reino, nós precisamos nos apaixonar pela palavra de Deus.
Nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos fala. Pastor, eu leio a palavra e eu não entendo nada. Você já pensou assim, sim ou não? Eu leio a Bíblia e não entendo nada. Queridos, a Bíblia, ela é um alimento para mim e para você. Ela alimenta o nosso espírito. Se eu perguntar para você o que você comeu terça-feira passada, você lembra? Não lembra? Não? Mas te nutriu, sim ou não? Nutriu ou não? Ou você estava morrendo de fome? Nutriu ou não? Aquilo que você lê da palavra de Deus, talvez você não entenda na hora, queridos, mas isso te nutre. Isso vai estabelecendo algo dentro de você que você não consegue entender. Na hora certa, Deus saca isso, queridos. Na hora certa, queridos, os versículos vêm, as palavras vêm, mas o Espírito Santo, deixa eu falar uma coisa para vocês, simples e objetivo. O Espírito Santo só vai te lembrar de palavras que você já leu. Ele vai trazer ou sacar esses tesouros que você já leu. Ele não vai te trazer versículos à mente que você nunca leu. Ele traz à tona, mas ele sempre traz aquilo que você já leu. A palavra de Deus, ela nos sustenta. Amém? Segunda coisa que Josias fez, ele acabou com os ídolos. Josias destruiu os altares construídos pelo rei de Judá, pelos reis de Judá e Manassés, e derrubou todos os lugares pagãos de adoração em Israel. Presta atenção aqui em mim, rapidinho. Sabe por que Deus odeia a idolatria? Porque Ele sabe que vai dar coisa ruim. Queridos, Deus, Ele abomina a idolatria. Deus abomina a idolatria. Olha o que Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 7 nos fala. Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 7. Olha que interessante, queridos. Então Deus falou todas essas palavras. Só para contextualizar, Moisés estava descendo do monte, queridos, estava trazendo as tábuas da lei e ele ia falar com o povo. Amém? Só para vocês entenderem. Então Deus falou a todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha que interessante o que Deus fala. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Olha o que Deus chama a atenção. Não tenha outros deuses. Queridos, Deus coloca isso muito claro. Não tenha outros deuses. Porque Deus sabia que ia dar coisa errada. Olha o que o pai de Josias fez. 2 Crônicas, capítulo 33, versículos 6 ao 7. Olha o que ele fez, queridos. Ele queimou, preste atenção, olha o que a palavra de Deus fala. O que o pai de Josias fez? Ele queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçaria, tratava com médios e feiticeiros, fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs imagens de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito do qual Deus tinha dito a Davi, seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Queridos, o pai de Josias sacrificou os seus filhos queimados para ídolos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existia antigamente, na história de Israel, e quando Deus fala para não haver idolatria, existia um Deus, ou um falso Deus, que se chama Moloque. Repete assim comigo, Moloque. Senão você vai dormir.
De Moloque vem a palavra maloqueiro. Moloque, queridos, era um deus que ele ficava assim, ó, como sentado assim, ó. As costas dele, ele era aberto e ele era de bronze, inteirinho de bronze, feito de cobre assim. E ele ficava assim. E ele era oco por dentro. As pessoas colocavam lenha nele assim, tacavam fogo e aquele cobre ele esquentava. Quando esquentava, as pessoas pegavam os bebês e jogavam lá em cima assim. E ofereciam como sacrifício a Moloque. O bebê vivo. Eles ofertavam eles assim. Você consegue entender por que Deus falava assim, não a idolatria? Porque ele sabia que ia dar problema. E isso era algo comum naquela região. Sabe quando Deus, quer ver, presta atenção aqui, sabe quando Deus chama Abraão e fala para Abraão, Abraão, eu quero seu filho, seu único filho, eu quero que você suba no monte e sacrifique ele. Abraão não pega Isaac com 16 anos, queridos, e leva para o monte? Sim ou não? Quando Abraão vai sacrificar Isaac, o que acontece? Um anjo aparece e fala o quê? Não toque no menino. Quando isso acontece, queridos, essa história se espalha naquela região. E as pessoas falam o quê? O Deus de Abraão não aceita o sacrifício do primogênito. Imagine, você é pai, mãe, no meio de uma cultura que todo primogênito você tinha que jogar para Moloque. Teu filho mais velho você deveria sacrificar. De repente aparece um Deus, que é o Deus de Abraão, que não pede sacrifício de pessoas. Que Deus que você ia seguir? Consegue me entender por que além de Deus arrancar o ídolo, que Isaac tinha se tornado um ídolo no coração de Abraão, ainda Deus ele é engrandecido no meio daquela região e as pessoas começam a querer conhecer quem é o Deus de Abraão. Então não chame os outros de maloqueiro. Amém? O que é idolatria hoje? Se dobrar na frente de uma estátua? Não, queridos. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no meu coração. Por isso que Deus fala assim, não tenha outro Deus diante de mim, lá no Antigo Testamento, Antiga Aliança. Por quê? Porque ia dar problema. A ponto de pessoas sacrificarem seus filhos. Quando nós viemos para cá, na Nova Aliança, Deus fala assim, eu quero ser o primeiro no seu coração. Porque toda vez que Deus não for o primeiro no nosso coração, vai dar problema. Sim ou não? O que é primeiro da sua linhagem? O que é em primeiro na sua linhagem, na sua cultura, que precisa ser quebrado? O que acontece? Josias, ele vem do avô e do pai idólatra. Josias, ele quebra isso, sim ou não? E ele começa a servir a Deus. Qual é a cultura que precisa ser quebrada? Qual é o altar que precisa ser derrubado na sua vida? Ou na vida da sua família? Bebida? Dinheiro? Ser mãe solteira? Uma família desestruturada? Eu vim de uma cultura aonde meu pai sempre bebia. Bebia. Para tudo ele bebia. Eu tive que quebrar uma cultura. Queridos, eu não bebo, nunca bebi nada. Eu nem sei o que é ficar bêbado. Nunca bebi. Por quê? O primeiro na vida do meu pai era a bebida. Em alguns casos pode ser o dinheiro. Aonde a família vive brigando por causa de dinheiro. Se briga por causa de dinheiro, porque o dinheiro é o primeiro. Às vezes, queridos, é a imoralidade sexual. Eu sei que tem uns pequenininhos aqui, mas vai ouvir também. Pois os líderes se viram.
O primeiro, queridos, pode ser a imoralidade sexual. Pode ser algo que se levanta. Você sabia que existe o Deus do sexo? Você sabia? Pastor, como assim? Onde há imoralidade sexual, isso se torna primeiro nas nossas vidas. Se você chegar para uma pessoa que acessa pornografia e você falar assim para ela, pare de acessar, o que ela vai falar? Não consigo. Porque aquilo se tornou primeiro. Quando se torna primeiro, toma o lugar de Deus e se torna o meu Deus. E eu não consigo sair daquilo. Consegue me entender, sim ou não? Sempre quando aquilo se torna primeiro, que você não consegue largar, queridos, aquilo se torna uma idolatria no seu coração. E aquilo toma o lugar de Deus. Tudo que você não consegue largar, se torna primeiro. Consegue me entender, sim ou não? Sim? Josias, queridos, ele restaurou também o templo. Josias e seu povo restauraram o templo, tornando-o lindo novamente. E o templo, queridos, era o centro da religião judaica. Tudo que acontecia na religião judaica, ela acontecia no templo. Tudo girava em torno do templo. Hoje, queridos, eu e você, nós somos o templo de Deus. Falam amém aí. Nós somos o templo. Olha o que 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 17 nos fala. Olha que interessante. Vocês não entenderam que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Versículo 17. Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Somos esse templo de Deus. Posso ouvir um amém? Por isso, queridos, que nós cuidamos do corpo. Por isso que nós temos cuidado com o nosso corpo. Precisamos desse corpo, queridos, para cumprir o propósito de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você. Você é templo de Deus, amém? O outro também é, sim ou não? Meio estranho assim, mas é. Sim ou não? É ou não é? Deixa eu tentar entrar na mente de vocês. Queridos, você crê na Bíblia, sim ou não? Você é templo do Espírito. O outro também é? É. Você tem certeza? Sim ou não? Você picharia a igreja? Você ia chegar aqui e pichar a igreja? Você ia zoar aqui a igreja, derrubar as cadeiras, zoar o banheiro lá? Espero que não. Você teria coragem de fazer isso? Não. Por quê? Porque você respeita a igreja, sim ou não? Só que sabia que a igreja não é nada? Isso, as paredes não são nada? A parede não é o templo e não é a igreja somos nós. Ok, você não zoaria a igreja aqui, amém? Sim ou não? Você zoaria a igreja? Pegaria papel do banheiro, molharia e jogaria no forro? Você ia bagunçar a igreja, derrubar as cadeiras, deixar as portas abertas, zoar assim? Você ia fazer isso? Por quê? Porque se respeita, sim ou não? Só que a igreja não é o templo, amém? O templo é o outro. É. Está entendendo? E o corpo do seu irmão e da sua irmã? Você fala para mim que você não zoaria a igreja, mas você tem a cara de pau de enfiar a mão onde não era para enfiar.
falar uma coisa para você, não pegue no que não é seu. Consegue me entender? Querido, se nós somos templo do Espírito, e o outro também é, eu devia tomar muito mais cuidado com o corpo do outro do que com o banheiro da igreja. Sim ou não? Lembra lá do versículo 17, o que o apóstolo Paulo fala? Aquele que destruir o templo do Senhor, ele deveria, pelo menos, nos dar um gelinho. Se você fala para mim que você não destruiria esse templo físico, aqui você não picharia, não faria bagunça, você cuidaria do seu corpo, que é templo do Espírito, e você cuidaria do corpo do outro. Sim ou não? Olha o que 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20 nos fala. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vocês, lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Sim ou não? Vocês estão aqui? Você foi comprado por alto preço? Sim ou não? Então você não se pertence mais. O outro foi comprado por alto preço? Sim ou não? Você teria coragem de roubar algo de Jesus? Não, né? Pastor, por que você está falando isso? Queridos, se a gente não entender algumas coisas, nós vamos ser simplesmente influenciados por aquilo que nós estamos ouvindo. Ou simplesmente nós vamos ser pessoas comuns. Vivam de qualquer jeito. Esse lance de liberdade que vocês ouvem, a ideia de liberdade que vocês ouvem, não é novo, queridos. Isso veio da Revolução Sexual de 1960, onde as pessoas cantavam sexo, drogas e rock and roll. Isso em 1960, queridos. Essa desestruturação veio de lá, queridos. Houve abertura de portais nisso, nesse entendimento. Houve o Black Sabbath, houve uma loucuraiada que abriu portais e mudou a cultura, queridos. Houve uma mudança cultural, queridos. E essa mudança cultural nós estamos colhendo os frutos agora. A geração de vocês não é uma geração diferente das gerações dos anos atrás. Sempre foi uma loucura. Desde aquela época, queridos, os hippies, tudo aquilo que nós conhecemos, foi bagunçado é bagunçado na época de vocês, foi bagunçado na minha, queridos. Sempre foi. Sempre foi. Antes de ser crente, queridos, uma vez eu fui eu vou abrir aqui para vocês, uma vez eu já falei, abrir isso para frente. Uma vez eu fui com o Montanha. Quem conhece o Montanha? Alguns conhecem, né? Um negão assim, desse tamanho, bonito homem. Ele parece o Panda. E agora ele tá gordinho, antes ele era forte. Uma vez nós fomos, daí nós inventamos de entrar. Vamos entrar numa balada gay para ver o que acontece? E entramos. Os homens quase voaram no pescoço do Montanha. Ele chegou uma hora que ele falou assim: homem olhando para mim é porque quer briga. Daí a gente saiu de lá indignado, né? Que os homens estavam cantando ele. Isso, queridos, há 20 e poucos anos atrás. Sempre existiu e sempre vai existir. Sempre existiu. Ainda veio o Elcio, um amigo nosso, que era o mais sensato, falou: o que vocês estão achando ruim? Vocês foram no lugar onde é deles, eles vão fazer o que é próprio para eles. Quem era errado era vocês de estar lá. E é verdade. Sim ou não? Consegue me entender? Se a gente não falar com vocês e instruir naquilo que a Bíblia fala, nós vamos ser
Mais um, influenciados. Quando nós falamos de sexualidade, queridos, nós precisamos entender, queridos, que Deus separou o homem para uma única mulher. Sim ou não? A ideia e o plano perfeito era para o homem e uma mulher casarem se guardando. Sim ou não? Sim ou não? Tudo que vem antes disso se torna bagunça. Vai dar problema. Vai dar problema. Quantas pessoas nós atendemos depois de mais velhas, queridos, que olham para trás e veem isso? Dá problema, queridos. Dá problema. Sim ou não? Uma vez eu fui falar isso Estava falando com os adolescentes, a hora que eu falei, ó, plano de Deus é esse. Um olhou para mim e falou, não acredito, pastor. Chorou de raiva. Falei, querido, é assim que Deus fez. É dessa forma. Quando nós olhamos, queridos, começamos a entender que nós deveríamos nos amar, o amor é cuidado, sim ou não? Sim ou não? Então eu deveria olhar para o outro com olhos de amor. E deixa eu falar uma coisa para as meninas. Se alguém falar que ama vocês, que ama mesmo, amor mesmo, queridos, a base do amor é respeito. Fala um amém aí. O cara que fala que ama você e não te respeita, ele não te ama. Dá um pé na bunda dele. Se tiver aqui, você fala com o pastor, que o pastor vai junto com você. Aleluia. Quero ver ele tentar pegar em alguma coisa na frente do pastor. Sim ou não? Consegue me entender? Fala amém aí para mim achar que vocês estão aqui. O que Josias fez? Terceiro, celebrou a Páscoa judaica. Josias, queridos, contribuiu com 30.000 sacrifícios e 3.000 cabeças de gado do seu rebanho pessoal para celebrar a Páscoa judaica no 18º ano do seu reinado. E o que é Páscoa hoje, queridos? A Páscoa hoje é a celebração da nova aliança, da ceia. Por que nós fazemos ceia todo mês aqui? Para que a gente possa lembrar daquilo que Jesus fez na cruz. Nós celebramos isso, queridos, nós lembramos disso. Essa aliança que foi escrita com sangue ao qual nos comprou. Josias, ele reuniu o povo, queridos, e fez a celebração da Páscoa. Ali eles relembraram a sua história. Sempre que nós fazemos a ceia aqui, é para que a gente possa relembrar da nossa história, daquilo que Jesus fez. Façam isso em memória de mim. Você pode falar, pastor, mas Josias foi um rei, eu sou um Zé. Olha o que Apocalipse capítulo 1, versículo do 4 ao 6 nos fala. Apocalipse capítulo 1, versículo do 4 ao 6. Olha que interessante. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, príncipes do rei da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória, o poder, para todo sempre. Amém. Queridos, em Cristo nós somos reis e sacerdotes. Temos um chamado para reinar. Temos a liberação para influenciar, restaurar aquilo que está desalinhado com a vontade de Deus. Então nós devemos parar, queridos, de arrumar desculpas, nos levantar e sermos aqueles que influenciam.
Uma das marcas da nossa identidade, queridos, é que nós somos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Quando você olha para a sua história, você olha para a sua família, você olha o contexto que você está vivendo, queridos, você pode simplesmente repetir as coisas, fazer como seus parentes fizeram, como seus pais fizeram, briga por causa de dinheiro, bebida, vício, sexualidade, uma bagunça. Você pode repetir toda a história de dor e de sofrimento, e você é fruto de dor e sofrimento se a sua família é desestruturada ou de alguma forma foi desestruturada. Se você sofreu com família, você pode simplesmente repetir, reproduzir aquilo que você viveu, ou você pode se levantar, influenciar, escrever uma nova história e viver de forma diferente, assim como Josias fez. Mas essa decisão, queridos, ela é pessoal e única. É só você que pode definir isso. É só você que pode definir, se levantar, acabar com os postes ídolos, com os falsos ídolos, que talvez tenham vindo de geração em geração na sua família. Ou você pode simplesmente ser mais um e continuar vivendo e reproduzindo dores, e os seus filhos vão carregar as mesmas marcas que talvez você carregue de dores que você tem na sua vida. Ou você pode tomar uma decisão de falar assim, ó, a minha história vai ser diferente. A minha história vai ser diferente. E isso começa com decisão. Pastor, por que às vezes falando para jovens, vocês enfatizam na parte da sexualidade em alguns pontos chaves? Simplesmente porque a sexualidade é o que dá mais problema na vida adulta, queridos. Isso não é só teologicamente falando. Se você conversar com psicólogos, psiquiatras, você vai ver que isso gera muito problema lá na frente. E talvez hoje, querido, seja uma noite de você tomar uma decisão. De você falar assim, ó, eu vou viver aquilo que Deus tem reservado para mim. Eu quero viver e influenciar e não ser mais um no meio da multidão. Eu quero fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Assim como Josias fez. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém? Pedir para o pessoal do louvor subir. Eu gostaria que agora você não se movimentasse.